O vídeo de hoje tem como propósito ensinar a vocês como validar o diploma aqui nos Estados Unidos para quem quer imigrar e atuar em suas profissões. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, como nos tornamos fonoaudiólogas aqui na América. Então, Ieda, conta pra gente como é que foi a sua trajetória, os motivos que te trouxeram para cá. Vou contar sim. Faz 5 anos, pessoal, que eu moro aqui nos Estados Unidos e eu não vim para ser fonoaudióloga, eu vim para ser enfermeira. Eu tinha recém terminado, Gigi, minha faculdade de enfermagem lá no Brasil, e eu tinha ouvido falar que tinha muito campo de trabalho para enfermagem aqui. Então pensei, a hora é agora, né? Vou me aposentar como fonoaudióloga e tô indo para os Estados Unidos tentar a vida como enfermeira. Eu assisti muitos vídeos, né, que me davam instrução de como fazer, como chegar aqui e poder praticar a enfermagem, e foi assim que eu vim parar nos Estados Unidos. Mas a vida ganhou outros rumos, outros caminhos, e uma coisa eu era consciente: enfermeira ou fonoaudióloga, eu tinha que falar inglês. Então, num primeiro momento, eu vim pensando, vou aprender a falar inglês. Mas, Ieda, conta aqui, só de você validar o seu diploma, você já poderia atuar aqui como fonoaudióloga nos Estados Unidos? Não. Bem, eu tô aqui, né, estudando inglês, e aí eu comecei a conhecer as pessoas e fui entendendo que havia um caminho, e o meu primeiro caminho foi com a imigração. Porque sem uma permissão de residência e de documentos para poder trabalhar nos Estados Unidos, a gente acaba que não adianta querer validar a profissão. Até porque nós precisamos do que no Brasil é conhecido como CPF, que é o Social Security, que é um documento, é um número que lhe permite, né, ter o direito a tirar a licença. E eu precisava de toda essa documentação para poder, então, futuramente ter a licença. E como é que você mudou, assim, de enfermagem para fonoaudiologia? Então, quando eu fui conversar com os advogados, né, olha, tem caminho para mim, para eu ter o direito de morar nos Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos, eles disseram sim, tem caminho através da sua profissão. Então tem caminho porque você é profissional na sua área, muitos anos, mas veja bem, você tem mais de 20 anos de fonoaudiólogo e 1 ano, 2, sei lá, de enfermagem. Então a gente tem muito mais história para contar na fonoaudiologia. E aí eu voltei para fono. Então conta aí, como é que foi essa trajetória de tirar as licenças de fonoaudióloga aqui na Flórida? Então, uma vez que o meu processo com a imigração estava correndo, né, e eu sabia que eu estava aplicando, justificando que eu queria vir contribuir com os Estados Unidos através da minha profissão, então aí eu fui atrás das informações, como eu faço para ser fonoaudiólogo nos Estados Unidos. E diante dessa informação, aí eu fui trabalhando paralelo, né, buscando inicialmente validar os documentos, traduzir muitos documentos, fazer documentação juramentada, validar os documentos para poder, junto ao board, né, board é como o nosso conselho, solicitar licença para poder trabalhar, mas eu não pude começar a trabalhar e nem ter a minha licença enquanto o meu processo da imigração não me desse pelo menos a permissão de trabalho, né, para que eu pudesse então ter o Social Security e aí sim, junto do board, conseguir a licença e começar a trabalhar. Então isso levou um tempo. Passado esse tempo, eu consegui tirar minha licença e aí eu dei o meu primeiro passo como speech aqui, ainda não como speech full, como assistant. E esse eu acho que é um grande ponto de interrogação. Como assim assistente, não fonoaudiólogo como é no Brasil? Cabe aqui mais uma explicação. A gente vai ter um vídeo bem explicativo sobre isso nesse canal. Mas, Ieda, conta aí rapidamente como é que é essa rapidamente, diferença. Assim, bem, primeiro a gente tem as diferenças da profissão, da maneira como você adquire os títulos, né? Então, quando você faz só o bacharel em fonoaudiologia, no Brasil você já é fonoaudiólogo. Aqui, quando você faz só o bacharel, você é assistente. Você precisa trabalhar sobre a supervisão de alguém que já fez um mestrado,
tá? Então essas são aí diferenças importantes, porque quando você é assistente, você não pode avaliar, você não pode dar diagnóstico, não pode criar o plano de tratamento do seu paciente. E aí, então, quem faz isso é esse fonoaudiólogo, que eles consideram o profissional com a licença full, com a licença completa, e o assistente vai apenas seguir as orientações do que o profissional full está orientando. Então, ele vai dizer, as metas de trabalho com esse paciente são essas, e o assistente vai seguir, sendo supervisionado pelo profissional full, né, completo. Mas mesmo você tendo a validação como tendo um master aqui, você teve que passar pelo assistente? Sim e não. Eu passei, mas não é obrigatório. Peraí, Gigi, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor isso. Olha só. Quando você se forma no Brasil, você tem um bacharel e você é um profissional. Aqui você tem um bacharel, você é um assistente de profissional. Quando eu validei, acho que isso aconteceu com você também, né? Quando nós validamos, como nós já tínhamos feito mestrado no Brasil, nossas validações aqui, elas já nos conferiram o título de Speech Language Pathologist, full, com direito a essa licença, full para atuar livremente. Mas tem outras coisas que precisam vir junto, que é os 9 meses de estágio, né? Mesmo a gente já tendo 20 anos aí de carreira, tinha que ter esses 9 meses de estágio e a prova, né? Uma prova que chama-se Praxis. Nós vamos gravar outros vídeos falando isso com calma, mas seria assim, o equivalente a quem faz direito no Brasil, e para ser advogado tem que fazer a prova da ordem da OAB. Aqui não é só speech, tá, gente? Não é só fonoaudiologia. Todas as profissões, todas, tem que passar por essa prova para poder ter a licença e oficialmente trabalhar. Então nós eu tirei, acho que você também tirou licença de assistente? Tiramos a licença de assistente antes da licença completa. Então, Ieda, depois dessa licença como fonoaudiólogo assistente, como é que foi o decorrer disso? Bem, aí eu arrumei um trabalho, legal que o trabalho já é remunerado, né? Então eu já estava ali trabalhando como assistente, já contando os meus 9 meses de estágio, e nesse meio tempo eu fiz a prova, abençoada, e aí depois disso eu acabei conseguindo, né, tirar minha licença completa. Lembrando que porque eu já tinha feito mestrado no Brasil, então já consegui validar meu diploma aqui com esse título, e passei por essas outras etapas que a gente vai ter oportunidade, tá, em outros vídeos, né, de falar com mais detalhes sobre isso, mas basicamente é isso. Agora, e hoje em dia você tirou licença também em outros estados? Também, hoje eu já tenho minha licença para trabalhar no estado de Maryland e no estado de Indiana, e estou prestando serviço remotamente, né? Então esse é um outro universo que eu tô começando e entendendo agora como é que funciona. Isso é bem comum aqui nos Estados Unidos, é permitido, é liberado, mas você tem que ter, sabe, a licença dos outros lugares. Se eu quiser atender em Nova York, eu tenho que ter licença para Nova York. Então você tem que ir passando por esses processos, e é dia após dia para entender como é esse universo, que não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível, não. E você, Gigi, você também passou por esses processos todos aí que eu tive que passar, validar, licença, assistente? Tem que passar, né? Tem jeito. A única diferença, assim, Ieda, foi o motivo, né, pelo qual eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Eu vim para acompanhar o meu marido, que vinha estudar, fazer um PhD, e eu vim também como F1, tá, como estudante. Depois de 1 ano foi que a gente decidiu aplicar o visto de trabalho. No caso foi por ele, não pela minha profissão, porque eu ainda não tinha decidido ser fonoaudióloga. Aqui. Somente quando eu te conheci lá na escola, e aí a gente fez aquela live. Então foi a causadora? Foi a causadora. Existe causadora? Existe. Eu causei, gente, na vida da Gigi. Português ainda está bom. E aí eu resolvi mudar minha cabeça e fazer a validação, o mesmo processo que você fez. Inclusive já fiz a prova do Praxis, e depois disso trabalhar numa clínica. Estou trabalhando numa clínica americana. Você está na etapa dos 9 meses? Estou na etapa dos 9 meses,
para depois poder aplicar para a licença full e poder atuar sem estar sob uma supervisão. O legal também aqui nos Estados Unidos é que você pode escolher entre ser Speech Language Pathologist ou Audiologist. Então, lá no Brasil, eu trabalhei muito tempo também com audiologia. Cheguei até a ser professora universitária de disciplinas de audiologia. Mas aqui, para mim, no meu caso, foi mais fácil aplicar para obter a licença de Speech Language Pathologist, que é o fonoaudiólogo que vai trabalhar com os transtornos da fala, da voz, tá? É uma outra formação. Eu acho, Gigi, que cabe a gente trazer em outros vídeos, gente, é muito detalhe, porque além da profissão, que no Brasil é uma só, aqui ser duas, que é o speech e o audiologista, ainda tem outros detalhes, como por exemplo, para ser um Speech Language Pathologist aqui tem que ter mestrado. Para ser um audiologista aqui, um audiologist, tem que ter doutorado. Então são caminhos aí que precisa entender passo a passo. Outra coisa interessante, os Estados Unidos, né? Estados que são unidos, mas não tem regras iguais. Então, às vezes, as regras para se tornar um profissional na Flórida é diferente de Nova York, por exemplo. Vamos ter que falar sobre isso também. Então, Gigi, é mais ou menos esse caminho que a gente tem que seguir. Pessoal, a gente está na Flórida, a gente vai conseguir passar para vocês com maiores detalhes esse processo na Flórida, mas eu hoje já tenho licença no estado de Maryland e no estado de Indiana, então já posso falar desses dois estados também. E a gente, claro, nesse percurso já foi conhecendo outras pessoas, a gente tem mais ou menos uma ideia de como funciona em outros lugares. Então a gente tem assim uma série de informação para compartilhar com vocês, mas é passo a passo porque são bastante detalhes. Mas eu acho que para um começo a gente conseguiu assim deixar mais ou menos vocês cientes de como nós chegamos até aqui, de quem mais ou menos nós somos. A ideia do nosso canal realmente não é só falar da fonoaudiologia, a gente quer mais adiante ter oportunidade talvez até de trazer profissionais de áreas afins. Então, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo. Um terapeuta ocupacional. Um terapeuta ocupacional, que é um super parceiro do fonoaudiólogo aqui, e poder estar compartilhando isso com vocês. E também, né, falar da nossa vida na América, contar o que a gente faz, como é o nosso dia a dia. Então a gente tem, assim, muitas ideias para estar compartilhando com vocês, e nós vamos ter aí muitos vídeos para a gente estar compartilhando, estando pertinho de vocês. Quiser. É isso aí. Certo? Então, até o próximo vídeo. See you next video. Bye, bye.